O grande desafio de aprendermos mais do Senhor com Paulo agora, e estamos na segunda carta de Paulo aos Coríntios, ainda no capítulo 1. Hoje terminaremos o capítulo 1 e introduziremos o capítulo 2. E nós temos observado como é uma carta emocional, uma carta sentimental, uma carta de compromisso com Deus, mas também com a igreja e com o corpo de Cristo, como isso é muito importante na nossa caminhada cristã. Capítulo 1, a partir do verso 23, até o verso 11, no capítulo 2. Acompanhe, por favor, a leitura e deixe a sua Bíblia aberta. Eu, porém, por minha vida, tomo a Deus por testemunha de que, para vos poupar, não tornei ainda a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores de vossa alegria, porquanto pela fé já estáis firmados. Isto deliberei por mim mesmo, não voltar a encontrar-me convosco em tristeza. Porque se eu vos entristeço, quem me alegrará, senão aquele que está entristecido por mim mesmo? Isto escrevi para que, quando for, não tenha tristeza da parte daqueles que deveriam alegrar-me, confiando em todos vós, de que a minha alegria é também a vossa. Porque por meio de muitos sofrimentos e angústias de coração vos escrevi com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que conheceis o amor que vos consagro em grande medida. Ora, se alguém causou tristeza, não o fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero. Digo que, em parte, a todos vós, basta-lhe a punição pela maioria. De modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza, pelo que vos rogo que confirmeis para que com ele o vosso amor. E foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Muito bem, irmãos. Como anda nosso compromisso com Cristo, com a igreja? Como anda o nosso compromisso pastoral, com a liderança, com o conselho dessa igreja? Confesso que, de certa forma, é um desafio constrangedor lidar com essa segunda carta de Paulo aos Coríntios. Não há como não relacionar a minha vida, a minha existência, a minha história, meu compromisso que tenho com Cristo e também com os irmãos e a igreja, ao que a palavra de Deus está falando. Isso nos expõe diante das nossas fraquezas, diante das nossas limitações, como também expõe os irmãos, expõe também a igreja diante daquilo que é estabelecido como adequado como palavra de Deus. Nós temos observado que Paulo trouxe aqui anteriormente uma explicação bem teológica sobre o poder de Deus, como Deus uniu aqueles irmãos, falou do sim, seja o sim que é Cristo, o sim através de Cristo que alcança a igreja, o próprio Paulo como uma expressão desse sim. Agora, ele vem falar diante de tudo isso, explicando um pouco mais sobre o porquê ele prometeu ir à igreja de Corinto e não foi. Isso trouxe um enorme problema. E isso nos traz uma certa repercussão, como eu coloco aqui, talvez a melhor palavra, emocional e sentimental. Paulo está preocupado, Paulo está sentindo o que está acontecendo. Paulo tem um amor pela igreja e deseja ser amado pela igreja, e Paulo entende que isso está sendo deturpado exatamente por um compromisso não mais com o evangelho, com características de um sofredor, de um apóstolo sofredor, dos sofrimentos de Cristo marcando a trajetória
do ministério de Paulo, mas tão somente o desejo de triunfar, os resultados de dons, de talentos e de empoderamento que, de certa forma, a igreja tinha diante do que ela estava conquistando, dos novos líderes que estavam chegando. Então, o fato de Paulo não ter ido, a carta que Paulo enviou, uma carta chorosa, uma carta dura, uma carta que enfrenta a igreja, trouxe um problema relacional de Paulo com a igreja. Então, Paulo quer destacar esse intenso amor que ele tem com a igreja. Isso é um aspecto do tema da carta. O amor de Paulo pela igreja, isso não é secundário. Esse relacionamento pastoral, pessoal do apóstolo com a igreja é uma das características fundamentais. Ele é o drama da carta. E tudo isso está sendo abordado necessariamente por causa do risco desse relacionamento se acabar. Já falamos sobre isso, que a igreja é fundada por Paulo, por Silvano, por Timóteo. Tito também passou por lá. Nós observamos o interesse necessariamente de Deus ao estabelecer o evangelho ali, através do apóstolo Paulo, mas essa relação está conturbada, está complicada, então Paulo está preocupado com isso. Paulo está perdendo o sono, vamos dizer assim. Paulo está deixando outros compromissos para se ater a isso, essa grande preocupação que ele tem. Porque, de certa forma, esse problema relacional entre a igreja está sendo uma oportunidade de outros líderes se levantarem, líderes judaizantes ou helênicos, se levantando, se colocando como apóstolos ou superapóstolos e trazendo um certo desprezo ao apostolado de Paulo. E Paulo está extremamente preocupado porque os julgamentos práticos que a igreja de Corinto está fazendo a respeito da legitimidade do apóstolo Paulo não são justos. Um líder se levantou lá e enfrentou o apóstolo Paulo, esse contexto aqui, enfrentou a autoridade apostólica de Paulo. E o problema não foi esse, Paulo não está muito preocupado com isso. Mas Paulo está preocupado com a resposta que a igreja deu, que foi um silêncio enorme. Isso, de certa forma, trouxe uma certa aprovação aí diante daquilo que estava acontecendo. E Paulo fica preocupado com isso. Paulo teve que deixar claro que ele ama essa igreja, que ele tem compromisso com o evangelho, compromisso com essa igreja, e essa igreja precisa entender isso. Paulo, então, de certa forma, em alguns momentos dessa carta, traz algumas acusações aos coríntios. Os coríntios aceitavam alegremente, como diz lá no capítulo 11, outro Jesus, outro Espírito, outro Evangelho. Paulo está extremamente duro aqui, agindo nessa carta, contra esse comportamento da igreja. E esse é o diagnóstico dessa condição espiritual. Eles estavam vivendo esse enlace com outras ideias, com outro tipo de evangelho, com outra ideia de empoderamento, onde não havia fraqueza, não havia sofrimento, onde quem era rico podia mais, onde quem tinha os dons mirabolantes podia mais. Uma igreja que valorizava, então, o destaque, o poder, a oratória, o dinheiro. Nada tão diferente do que acontece nos nossos dias. E eles não estão enxergando o que está acontecendo. Esse é o problema. E Paulo está tendo que trabalhar isso com a melhor paciência, com toda didática, para que aquela igreja entenda a condição que ela está vivendo e ela enxergue novamente a identidade de Deus, de quem é o fornecedor das bênçãos, que é o fornecedor do poder, que é aquele que capacita a igreja, que traz alegria, que traz triunfo, que traz satisfação, mas tudo isso também em meio a sofrimento, em meio a lutas, em meio à entrega. A igreja de Corinto se iludiu com outro evangelho. Uma manifestação de poder, de extravagância, dons, oratória, finanças. Tudo isso deturpou a forma como eles enxergavam o apóstolo Paulo. Não viam mais como alguém com um padrão adequado, a condição adequada de ter um vínculo apostolar com a igreja de Corinto. E Paulo se entrega totalmente a Cristo
em sofrimento, entrega a igreja e se entrega em fraqueza. Tudo isso é um grande contraste diante dos olhos da igreja de Corinto. Como trazer de volta o olhar da igreja para o padrão adequado do que é ser um apóstolo? Como trazer a igreja para um padrão adequado de enxergar uma relação pastoral saudável? Para que ela enxergue os seus líderes, os seus pastores de forma saudável e entenda o que é correto e o que é errado. Como nós podemos fazer isso? Então, o padrão de relação igreja e pastor, essa relação deve ser, em primeiro lugar, em colaboração mútua. Igreja não é lugar onde existe um empregado e existam clientes. Igreja é um local de um povo que tem uma aliança com Deus, um povo que foi tirado das trevas, um povo que serve ao Senhor e que se serve mutuamente e que tem líderes, e que tem homens que estão dedicados integralmente a servir ao Senhor. E é por isso que, diante de tudo isso, Paulo vem trazendo desse contexto essa importância de se enxergar a igreja nessa comunidade assim. Ele começa no versículo 23, se você quiser acompanhar: invoco a Deus como testemunha de minha vida. Olha, eu estou justificando aqui, ele está dissipando as suspeitas aqui. Olha, o meu compromisso, claramente, diante de Deus, é servi-lo. O meu ministério é servir ao Senhor. O meu ministério não é atrapalhar, o meu ministério é de compromisso. Ele está dissipando. E ele falando: olha, se eu não fui ter com vocês, eu fui para poupar vocês. Os coríntios de Paulo aqui precisavam entender que essa nota de severidade que Paulo dá, ela corrige claramente a sua declaração aqui com uma expressão de autoridade apostólica. Eu não fui porque eu não pude ir. Eu, porém, por minha vida, tomo a Deus por testemunha de que, para vos poupar, não tornei a Corinto. A sua demora em chegar, a sua demora em impor alguma coisa, é essa paciência necessária, é esse tom apostolar e equilibrado que a igreja precisava. Mesmo que ele escreve de forma severa em alguns momentos, ele quer mostrar claramente que ele é servo da igreja. Ele serve a igreja. Ele não é senhor. Por isso que ele diz no versículo 24, não que tenhamos domínio sobre a vossa fé. Ele é servo. Ele está pronto a servir. Então, a demora na severidade da carta aqui segue esse padrão também da visita demorada. Paulo quer um momento adequado. Paulo enxerga que não é um momento adequado, e isso precisa ser respeitado pela igreja. Acreditava que ele deveria ir, que ele deveria dissipar os problemas. Paulo fala: agora não é o momento. Sabe, o zelo e cuidado que muitas vezes os líderes e pastores têm não nos permitem viver uma vida de exploração, manipulação e abusos. Às vezes podemos observar assim, líderes severos e austeros, prontos a massacrar qualquer um que se levante com qualquer heresia e qualquer perspectiva, como se todos nós tivéssemos a perfeição de uma revelação, como se não estivéssemos sendo edificados e trabalhados no entendimento da palavra de Deus. Às vezes observamos um comportamento assim, um zelo e cuidado como um salvo-conduto para massacrar pessoas. Não só líderes, não só pastores, às vezes as pessoas caminham assim, e essa não é uma caminhada de colaboração, não é uma caminhada de serviço e amor, mas também amor e afeto não permitem desrespeito e desconsideração. Não é em nome do amor, não é em nome de um bom senso que eu abandono a comunidade, que eu abandono o povo santo de Deus, que eu desconsidero uma liderança e um cuidado pastoral, simplesmente porque eu estou bem, ou simplesmente porque eu gosto, ou simplesmente porque eu não gosto, ou porque eu acredito que eu não preciso disso. Tudo isso é engano, é engodo, é mentira. Essa relação ela precisa ser autêntica. Por isso Paulo se propõe a resolver isso.
Por isso Paulo escreve, por isso Paulo está preocupado e coloca Deus como testemunha diante de tudo isso, que no momento certo ele poupa, mas em determinado momento ele vem e ele age de forma austera. A autoridade do apóstolo, o versículo 24 nos dá essa ideia, ela termina onde começa a fé dos coríntios. Ele não fala aqui de um mero crer sem conteúdo. Paulo está trabalhando a ideia aqui sobre a fé. O apóstolo, ele não é o Senhor, mas ele é um colaborador dessa alegria, um cooperador. Se preocupar com o desenvolvimento da igreja e dos irmãos é um padrão relacional saudável uns dos outros e pastoral. Nós vivemos numa era da individualidade e eu falo isso quase todo domingo. Nós temos os nossos padrões, nós temos o nosso trabalho, os nossos compromissos, nós temos o nosso descanso diante de uma fadiga semanal terrível. E nós temos uma dificuldade agora de desenvolvermos um relacionamento, seja uns com os outros, ou seja, numa relação pastoral, de compartilhar a nossa vida, de compartilhar a nossa história, de compartilhar aquilo que estamos enfrentando. Parece-me que o recurso de uma relação pastoral, ele vem depois dos amigos, vem depois da família, vem depois do psicólogo, ou no momento de desespero total, onde as coisas já se acabaram, então chama o pastor, chama o conselho. Esse tipo de desprezo, ele não é saudável. Há um serviço claro, não há um domínio, não é um patrão ou não é um empregado com um serviço disponível, é uma relação saudável. O apóstolo não é o Senhor, ele é um colaborador, pois somos cooperadores da vossa alegria, daquilo que a igreja deve desfrutar de alegria na presença do Senhor. Não somos senhores de sua fé, mas colaboradores da sua alegria. Então, de certa forma, Paulo está dando uma cutucada boa aqui, porque há uma acusação contra os oponentes de Paulo em Coríntio, né? Alertando que discretamente que, de certa forma, a igreja começava a viver uma vida, quando você lê a segunda carta até o final, que eles eram dependentes de uma liderança de forma doentia, a ponto de serem extorquidos financeiramente por aquela liderança. Nada tão diferente dos nossos dias. A liderança era tão manipuladora que ela partia para a questão de extorsão financeira. E aí Paulo fala disso, ele vai falar um pouco disso lá na frente. Talvez aqui, quando ele fala que não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, ele já está dando indícios dessa comparação desse ministério sofredor, de colaboração, de participação da alegria de vocês, porque ele fala dessa alegria lá atrás, ele fala dessa união que ele tem. Eu sou a glória de vocês, vocês são a minha glória. Ele vem falando de todo esse compromisso e dessa unidade que existe do apóstolo com a igreja, e ele vem falando muito bem desse serviço que ele dispõe, que é contraponto à imposição de líderes extremamente preocupados consigo mesmos e com aquilo que eles estão ganhando. Meios de exploração não são tão distantes e tão difíceis de enxergar na igreja. Hoje é difícil de se trabalhar, de se conversar com as pessoas. Me recordo que uma das últimas consultas da Anne, quando Lavínia estava perto de nascer, e nós fomos a um médico que fez o parto, e aí uma alegria, todos nós conversando assim com uma alegria sobre vários assuntos, e ele ficou interessado e me perguntou assim: o que você faz mesmo? Com o que você trabalha? Aí eu disse: eu sou pastor. E aquele sorriso que ele tinha aberto, né, se fechou de uma forma que eu me constrangi diante daquilo. A conversa terminou e a consulta também. E eu fiquei: que será que esse cara teve problema com o pastor? Porque acabou, estava legal a conversa aqui. Simplesmente não tinha mais o que falar e pronto, pode ir embora.
Por que que necessariamente, talvez essa figura pastoral é vista assim? Exatamente pelos abusos que são nítidos, que são claros, que são evidentes em toda e qualquer denominação que você olhar. Já não dá mais para separar. Isso está generalizado. E mais, se existem aqueles que exploram, existem aqueles que buscam ser explorados. Buscam ser manipulados diante da sua carência, onde terceirizam seus problemas, terceirizam a sua vida de adoração, às vezes através de questões financeiras mesmo, viciando esses exploradores, às vezes por questões emocionais, às vezes através de simplesmente exaltação de seus líderes, e as pessoas caminham assim, nesse meio viciado, em carência, em desejos, em satisfações pessoais, e a igreja fica de lado, e o compromisso com Cristo fica de lado, e a comunidade de aliança, onde se reúne para adorar a Deus, é algo esquecido, porque há uma preocupação egoísta. Paulo não está trabalhando assim, não é o serviço dele. Não tem domínio sobre vocês, sobre a fé de vocês. Então o pensamento de Paulo aqui se aproxima muito de sua correção e dessa superestimação dos líderes cristãos, que estão preocupados consigo mesmo. Eles já fizeram isso lá no 1 Coríntios, você não lembra? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, sou de Cefas. Eles estavam dividindo a igreja, um partidarismo da igreja, o interesse de encontrar alguém que seja mais estimado por mim, alguém que eu possa elegê-lo melhor do que os outros, porque de certa forma eu desejo ter um vínculo maior. Paulo está falando que ele é servo, cooperador da sua alegria, com quem eu trabalho, com quem eu estou partilhando com vocês. Paulo não fala com os coríntios diretamente, mas indiretamente eles são em sua experiência com Cristo a alegria. Eles não estão sabendo disso. Mas Paulo fala de uma realidade da fé que foi outorgada a eles. Eles estão um pouco iludidos com outras ideias, mas ele está falando dessa realidade. Eles não conseguem ver corretamente quem são, mas Paulo enxerga. E Paulo trabalha por eles. Por isso o apóstolo é um colaborador da alegria dos coríntios. Por essa razão, ele procurou evitar trazer tristeza. Ele procurou evitar isso, ele não acha um momento adequado. Isso é interessante, né? Diferente da célebre frase do filme, né? Quem quer rir tem que fazer rir. Paulo não está falando assim, está falando, eu não quero que você chore, porque você precisa rir para que eu ria. O compromisso dele era em alegria, era em satisfação. E ele deseja, ele não quer voltar para a igreja e simplesmente ver os mesmos problemas, as mesmas questões. Anos se passaram, situações se passaram e às vezes você se depara com pessoas que você reencontra e você vê, puxa, essa pessoa deve ter mudado, essa pessoa deve ter deixado isso para trás. E você olha e aquela pessoa ainda é a mesma pessoa, com as mesmas limitações ou até pior, com os mesmos compromissos egoístas, vícios em sua própria satisfação. Paulo não quer ficar triste. Se eu for aí, eu vou ficar triste e eu vou entristecer vocês. Eu já escrevi uma carta dura para vocês, vou dar uma segurada aqui. É seu chamado levar-lhes ao conforto, muitas vezes em meio à aflição. A alegria dos coríntios está entrelaçada à alegria do apóstolo. A salvação do Coríntios é a salvação dele, ele já falou isso. A alegria deles também é a alegria do apóstolo. Por isso ele coloca a expressão, pela fé. Os coríntios estão de pé, fiquem firmados. É um lembrete claro, eles estão numa batalha, é uma ideia de batalha. Fiquem em pé, vocês não podem ficar, vocês estão firmes. Não é nada de triunfalismo, não é nada de descansar, você não pode esquecer que você está numa batalha, né? Estão firmados, portanto, pela fé já estáis firmados, já estão de pé. Deus levantou vocês e isso é uma ideia de batalha, vocês precisam estar prontos, não descansem. Não abaixem as vossas armas, estejam prontos diante dessa situação, porque ainda estamos em batalha. Ainda é luta, ainda há sofrimento, tudo isso está embutido aqui. A menos que vocês estejam firmes na fé, e não nos seus próprios dons, poderes,
não estarão firmes para enfrentar o que virá. No verso 1, ele dá uma ideia mais explícita dessa decisão. Isto deliberei por mim mesmo, não voltar a encontrar-me convosco em tristeza. É uma decisão de não viajar para Corinto. Essa visita não pode acontecer nesse momento. Isso começa a ficar claro, porque Paulo decidiu cancelar essa primeira parte aí dessa viagem a Corinto, e os problemas, a notícia do problema da igreja, muitas vezes pode ter sido um dos motivos dele não chegar lá e ver todas as coisas que estavam acontecendo e entristecer o seu coração. Então ele teme encontrar tudo isso. Esse reencontro não é para agora, esse reencontro é para depois. E no verso 2, porque eu vos entristeço, quem me alegrará, senão aquele que está entristecido por mim mesmo? Vocês são a razão da minha alegria. Essa não é uma relação simplesmente de sofrimento. Não é um momento sempre de exortação. É um momento de alegria, de júbilo, de satisfação. O evangelho que alcançou o nosso coração é um evangelho que transforma a nossa vida. É um evangelho que muda a nossa realidade. Assim nós cremos. E isso traz alegria em meio ao sofrimento. É arrancado de nós aquilo que não pertence ao Senhor e é colocado à vontade do Senhor, dos dons, dos talentos, aquilo que engrandece o seu nome. Paulo, então, está poupando a igreja e está se poupando diante de tudo isso. Então, ao invés de sua visita, Paulo escreveu uma carta aos Coríntios. E ele destaca o seu amor. E a dor deles é a sua dor, a alegria deles é a sua alegria. E essa confiança que ele tem diante de tudo isso aqui, ela não se baseia na inconstância do Coríntios, ela se baseia antes na obra de Deus, como ele tem falado. Foi o que Deus estabeleceu por vocês. Eu não vou olhar, eu não vou amar vocês simplesmente por aquilo que vocês estão vivendo, pelas circunstâncias, porque vocês estão caminhando para outro caminho, senão longe do Evangelho, mas eu olho pela obra que Deus fez diante de vocês. E o verso 4, ele coloca não apenas o fato de Paulo não ter visitado os coríntios, mas claramente a carta que ele enviou traz essa aflição. Então, em grande aflição e angústia no coração, com muitas lágrimas, ele apresenta a sua tristeza diante do sofrimento e provação. É sentimento, é emoção. Paulo não é um profissional da fé. Paulo não é um pregador de multidões destacado, um conferencista internacional. Paulo é um pregador do Evangelho direcionado pelo Espírito aos lugares aí mais remotos, sofrendo toda sorte de ultraje para que o Evangelho seja anunciado. E ainda assim, a igreja que ele ama e que ele tanto se dedicou não consegue enxergar o seu ministério em fraqueza e sofrimento e começa a desprezá-lo. Ele quer que eles conheçam o grande amor que ele tem por eles. Não é assim, tudo bem, vou embora e acabou. Como é triste esse tipo de relação. Naquele tempo, quando alguém era eleito, um pastor, ele era eleito para a vida inteira. E ele só era deposto se ele pecasse ou se ele fizesse alguma coisa. Hoje, nós temos troca de pastores. Isso não era visto naquele tempo. Não era assim. As pessoas eram enviadas e caminhando a sua missão e tudo mais, mas geralmente alguém era conduzido a um local e ele era pastor, ele era bispo ali a vida inteira. E hoje parece que essa flexibilidade ministerial, de um ser de Mato Grosso, de ser Cuiabá, de ser de Goiás, de ir para cá, de ir para lá, às vezes perde esse vínculo de relação amorosa entre o pastor e a sua igreja, e essa ideia de amor. Como se o pastor amasse o seu ministério. Como isso é complicado? Nós escutamos isso, não, o meu ministério. O seu ministério é a sua igreja. O seu ministério não é o seu sucesso, não é a sua carreira. O pastor não tem carreira. O pastor tem um compromisso com o povo de Deus que está diante dele. Paulo fala disso, vocês são o resultado do meu apostolado, vocês são a prova de que eu sou autêntico no meu serviço ao Senhor.
E é por isso que ele traz essa ideia de que ele está pronto a amá-los ainda mais. Então, assim como o sim de Deus está oculto em Cristo, o amor de Paulo pela igreja de Corinto está oculto nas provações de seu relacionamento tempestuoso. Se ele fere a igreja, ele fere por amor. Se ele fere a igreja em determinados momentos, com suas palavras, com suas cartas, ou se ele não vai para... É porque necessariamente diante desse ferimento, o interesse é a cura. É o meio pelo qual ele quer que a igreja seja saudável. Por isso, esse senso tão importante de colaboração aqui é imprescindível para uma relação igreja e pastor saudável. Ele é um líder, ele não é um abusador, ele não é um impositor, ele não é um ditador, ele não é um profissional, ele não é um prestador de serviço. Ele ama essa igreja. Os seus membros não são clientes, não são voluntários no serviço do Senhor. O domínio é de Cristo. Seu ministério é a sua igreja, é o povo de Deus. E a colaboração e parcimônia são evidências da presença de Deus no meio da sua igreja e do seu povo. Não deve haver concorrência. Não deve haver partidarismo. O que há é um compromisso de todo o povo, sendo pastoreado por homens chamados, eleitos, convocados por Deus a servi-lo em amor e em dedicação ao Senhor. Portanto, o padrão de relação igreja e pastor, essa relação deve se dar, em segundo lugar, em restauração. Você olha o versículo 5 ao versículo 11, ele toma um outro assunto. Ele vai, de certa forma, tratar um problema que a igreja enfrentou. Ora, se alguém causou tristeza, não o fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que, em parte, a todos vós, basta-lhe a punição pela maioria. Na segunda e triste visita de Paulo ao Coríntio, um líder da igreja de Corinto havia resistido à sua autoridade apostolar. A própria igreja não tomou nenhuma atitude inicialmente, nenhum apoio implícito a essa pessoa. Mas aqui, diante de toda essa linguagem dos fatos, talvez os forasteiros e os líderes tenham se aproximado da igreja exatamente nessa brecha, quando ele observa que a igreja estava dividida, tentando estabelecer inúmeras lideranças em concorrência. Então, a linguagem de Paulo diante de tudo isso, ela é cuidadosa. Ele deixa claro que alguém o afrontou, questionando e resistindo à sua autoridade apostólica. E eles não estão sabendo lidar diante dessas questões. Ele fala, ninguém me ofendeu não, ele não está preocupado com isso. Mas quando ele volta diante de tudo isso, ele começa a lembrar claramente de uma igreja que parece que tem um comportamento de um distorcido, uma igreja que parece um bêbado, que não enxerga as coisas adequadamente. É uma igreja que quando, em 1 Coríntios, o rapaz toma como sua amante a esposa do seu pai, e a igreja não faz nada. Agora, com alguém que comete um erro e pecado, Paulo está com medo que essa igreja seja extremamente austera diante de tudo isso. O evangelho estava sendo distorcido ali. Talvez essa seja mais uma forma. Paulo escreveu a sua carta chorosa à igreja de Corinto. E o confronto em Corinto finalmente tinha que ver e tinha que trabalhar com essa ideia da autoridade apostólica, com a autoridade de Paulo. Então, se alguém causou sofrimento, não foi a mim que causou, mas antes a todos vós. Alguém na igreja havia causado danos, aqui já é uma outra pessoa, alguém causando danos nesse relacionamento com a igreja, e Paulo está com medo disso, desse tipo de ação que a igreja poderia ter diante dessa repercussão desse pecado. E a observação de Paulo é que eles devem perdoar, que eles devem consolar o ofensor. Uma igreja desequilibrada que nunca respondeu adequadamente, sempre tratando de forma equivocada. Quando deve restaurar, ela destrói. Quando deve destruir, quando deve aniquilar qualquer vínculo, ela preserva. Paulo está com medo de que esse homem seja engolido pela tristeza
de continuar sendo massacrado por essa igreja. Sabe, a disciplina é algo que é uma realidade, deve ser uma realidade na vida da igreja. E a disciplina é algo que todo pastor participa. Ela não tem como. O pastor não é alguém que pode se ausentar diante de uma situação como essa. Às vezes o pastor participa de uma ideia disciplinar de uma forma presente, de uma forma próxima. E às vezes o pastor simplesmente só enxerga sofrimento, tribulação, angústia, distanciamento daqueles que não enxergam a palavra de Deus como referência da sua vida. Mas o objetivo de toda disciplina é restauração, é conforto, é reintegração daquele que por alguma razão se afastou. E é isso que Paulo está preocupado. Nesse ponto é tão importante nessa relação pastoral que diante de uma disciplina e de um sofrimento, a igreja tenha essa maturidade de entender essa responsabilidade de reintegração. Há um direcionamento pastoral de Paulo para que a igreja enxergue assim. O versículo 8, pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. Há um compromisso diante de tudo isso. Ele não supõe que o amor dos coríntios pelo ofensor tenha cessado, mas de alguma forma ele estava escondido dentro dessa disciplina, e é tão importante que diante desse sofrimento, desse afastamento, o faltoso enxergue a ofensa ao Senhor, ele retorne, recobre o entendimento adequado e a igreja veja isso e restaure o faltoso para a convivência santa. E aí Paulo fala de obediência no versículo 9. E foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. O pastor só não falou lá atrás que nós somos colaboradores, que Paulo é um servo da igreja. Agora ele está falando que a igreja deve ser obediente em todas as coisas. A fidelidade deles deve ser um resultado espontâneo do evangelho que o apóstolo carregava. É porque ele dedica e ele se entrega ao evangelho e ao sofrimento. Aquilo que ele fala, correspondente àquilo que é condizente ao evangelho e à palavra de Deus, deve ser obedecido. Deve ser respeitado. Não existe um domínio opositor e tirânico de um líder pastoral, de um pastor, mas não pode haver um desrespeito e uma desconsideração, como se Deus não chamasse homens para liderar, para pastorear e cuidar da sua igreja. Versículo 10, a quem perdoais alguma coisa, também perdoo. Porque de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa eu tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo. Enquanto no versículo 9, Paulo fala da autoridade dele, aqui no versículo 10, ele já traz essa colaboração tão clara. E olha, se vocês perdoam, eu também perdoo. Porque vocês são firmados pelo Evangelho. E cabe a vocês, na autoridade de vocês, exercerem isso. E se vocês assim fizerem, eu faço com vocês, eu partilho com vocês. Há uma liberdade clara aqui sendo expressa de uma autoridade da igreja. Se eu tiver algo para perdoar, ou seja, a igreja nessa autoridade apostolar desse evangelho, ela promulga o perdão e Paulo participa disso. Outra peculiaridade interessante que Paulo tem aqui, ele não usa uma palavra corriqueira, que é um termo em grego frequente para trazer uma ideia de perdão. De perdão numa ideia de libertação. Você está perdoado, ou seja, você está livre da sua dívida. Às vezes essa palavra perdão é utilizada assim. Ele não usa essa palavra. Ele usa uma palavra relacionada a perdão aqui, a graça, a doação, a um presente. E ele está dizendo, de certa forma, que o ato de perdoar aqui é um presente, é uma doação. Quem pecou, quem errou, não merece, presta atenção nisso, não merece reintegração, porque errou.
A ideia de perdão aqui é necessariamente a graça de Deus. E às vezes nós temos uma confusão. Ele pecou e ele se arrependeu, e por isso então vou esperar esse arrependimento para que então assim ele mereça o perdão. Ninguém merece perdão nenhum. Sempre o perdão é pela graça. Sempre. O ato já foi. Não é por merecimento. O arrependido ainda assim não merece, mas a graça de Deus fornece perdão. A alegria, o verbo está relacionado aqui à alegria, a dar. Que vocês deem alegria, que vocês doem, que vocês façam festa, que vocês recebam, que vocês perdoem. Dê isso a Ele. Não espere merecê-lo, dê isso a Ele. Ele é reintegrado a isso. Faça isso. Se ele se arrependeu diante de tudo isso, porque é a premissa máxima aqui para isso, ele deve ser reintegrado. Isso é uma doação de vocês, é uma festa, é um presente para ele. A nossa relação, muitas vezes, com a ideia de perdão, ela é equivocada diante de tudo isso. Quando alguém é reintegrado, ele merece. Simplesmente, ele não merece a graça de Deus, mas ele recebe pela graça de Deus toda a condição de viver na presença do Senhor. E se tudo isso não for feito, o versículo 11 destaca assim: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Paulo aqui está usando uma ideia aqui da pessoa de Satanás, né? Para que não o ignoremos, no singular, é o Satanás. É uma ideia clara, não é uma força do mal, não é uma ideia, uma energia ruim, como muita gente pode colocar. Não, é o mal personificado, ou seja, existe alguém que se levanta contra Deus, contra a sua glória, seu poder, mesmo submisso diante da autoridade de Deus, que se levanta contra a sua igreja e é oportunista diante de tudo isso. E se a igreja não estiver firme, em pé, diante da fé que Deus estabeleceu, ela está se sujeitando aos artimanhos de Satanás. Façam isso. Se preocupem. Como é difícil lidar com o que eu posso chamar de autodisciplinados. Aqueles que se ausentam simplesmente da igreja, você não sabe mais o caminho, você não tem como falar, você liga e não atende, eles se auto-excluem diante de tudo isso. E aí há um certo afastamento e as pessoas estão distantes disso e elas começam então a viver de forma como se não fossem da aliança e não há uma reintegração, não há um compromisso necessariamente mais com o povo de Deus. Eu acredito que tudo isso é uma oportunidade a Satanás. Quando o povo saiu do Egito e o povo caminhou no deserto, eu fico imaginando um povo junto o tempo inteiro, para evitar qualquer peste, para evitar qualquer besta, ou qualquer animal, ou qualquer coisa que pudesse devorar o povo. Por isso o povo se aglutina e o povo fica junto, porque protegidos diante dessa comunidade. É o arraial, a figura também de ovelhas que são pastoreadas e cuidadas, é uma figura que elas são colocadas juntas dentro de um aprisco e ali o pastor as protege, porque ali há uma porta e o pastor fica na porta com um cajado, protegendo para que o lobo não entre e para que não destrua e não mate as suas ovelhas. É o que Cristo faz conosco, Ele é o pastor da sua igreja. E se a igreja não tiver uma preocupação de disciplina, mas também de reintegração, esse equilíbrio, há simplesmente um desleixo e um descompromisso. Então as pessoas são entregues às artimanhas de Satanás, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, para que ele não tenha artimanha, para que ele não tenha desígnio próprio, mas para que ele seja afastado, para que ele não promova a maldade, para que ele não promova facção e divisão na igreja, que é o que estava acontecendo em Corinto.
para que não haja um falso espírito partidário dentro da igreja, que vocês recebam, que vocês cuidem, que vocês preocupem-se uns com os outros. Nos preocupamos demais com os nossos compromissos, as nossas contas, os nossos deveres. Irmãos, nas atitudes pastorais de Paulo ficam bem evidentes por que ele agiu dessa maneira. Tudo que ele fez, a carta que ele escreveu, o cancelamento da sua viagem, tudo foi um motivo de discórdia. Mas o caráter apostólico estava sendo atacado necessariamente porque a igreja de Corinto não estava enxergando o evangelho, não estava enxergando necessariamente a identidade de Deus, estava se afastando necessariamente do que é ser igreja. E era tão importante diante de uma tristeza e também de alegria que Paulo escrevesse e restaurasse a sua relação com a igreja. A unidade espiritual da igreja é fundamental. Nós não somos constituídos de famíliazinhas, de partidos, de pessoas. Nós somos uma comunidade santa que se preocupa consigo e que se preocupa necessariamente com a sua unidade e com a sua integralidade. Falhar nisso é entregar nas mãos de Satanás as nossas fragilidades, o nosso defeito de caráter, o nosso descompromisso, aquilo que ainda não sabemos, aquilo que não aprendemos. Quando não compartilhamos uns com os outros disso, nos sujeitamos a essa sorte de sofrimento diante de Satanás. Uma igreja saudável, ela colabora de forma natural com as causas do reino de Deus. Ela é firmada na fé, ela não compete, ela é alegre no amor e ela compartilha das suas necessidades. Ela testifica de uma realidade saudável onde há a disciplina e a restauração, firmado pela graça de Deus. Essa é a realidade que Deus nos chama a viver como povo de Deus. Toda essa relação que Paulo está preocupado aqui é, de certa forma, alguns pontos que podem ser tratados como padrão daquilo que deve ser a relação da igreja e a sua liderança, da igreja e seus pastores. Se você não tem se preocupado com isso, há um desafio para que você entenda isso. De certa forma, o pastor e a igreja perde em não desenvolver uma relação saudável para que o reino de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado através do entendimento da palavra de Deus e um direcionamento que Deus dá no entendimento da sua vontade. Preocupe-se com isso. Talvez preocupe-se com o tanto de coisas, de problemas e dificuldades que podem ser dirimidos diante de uma orientação e de um entendimento do que é a palavra de Deus. Somos colaboradores em alegria. Somos servos. Obedecemos a palavra de Deus e nos dispomos a servir ao Senhor de toda forma para a honra e glória do seu nome. Que Deus nos encontre assim, comprometidos com o seu reino, com a sua glória e com a sua igreja. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar ao Senhor mais uma vez.